Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de arte da semana. Eu sou o professor André, o professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votuporanga. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre teatro, que é o tema da aula passada e que hoje nós vamos falar um pouquinho mais, combinado? Na tela de vocês estão vendo o roteiro da semana 19, né? Que é o roteirinho de atividade que algumas crianças retiraram na escola, tá? E se você não retirou seu roteiro ainda, você pode acompanhar aqui pelo vídeo, que vai ser mole, tranquilo, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar as páginas 70, 71 e 72 e nós vamos fazer a leitura e observar as imagens que estão nessas páginas para responder as perguntas no finalzinho de cada uma delas, combinado? Não se esquecendo que ao final da aula, vocês vão fazer uma autoavaliação. O que vocês acharam da participação de vocês aí nas atividades dessa semana, tá bom? Na página 70, nós vamos falar sobre diferentes personagens. Isso mesmo, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o personagem, como funciona, quem são. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Para contar as histórias, os artistas eles representam personagens que podem ser reais ou fictícios e também personagens que podem representar animais, objetos ou qualquer outra coisa que o autor inventar. Os personagens reais são aqueles personagens que existiram verdadeiramente na história. Então, por exemplo, olhem essa figura. Esse ator está representando o personagem Santos Dumont, que foi, para os brasileiros, o inventor do avião. Então, olha que legal, esse personagem, né, ele está sendo representado por um autor, e esse personagem existiu de verdade, por isso que ele é um personagem real. Vamos lá para a pergunta, então, dessa página. Você se lembra de algum personagem real que existiu de verdade? Quero que vocês coloquem aí se vocês se lembram ou não. E se vocês conhecem alguém, né? Se vocês conhecem alguém aí da casa de vocês ou alguma outra personalidade aí que pode se tornar um personagem de teatro. Eu quero que vocês respondam então essas duas perguntinhas, combinado? Na página 71, tá falando um pouquinho mais sobre os personagens de ficção. Os personagens, eles também podem ser pessoas inventadas, ou seja, eles não precisam existir de verdade, como foi o caso do Santos Dumont. Os personagens fictícios, eles existem só na ficção, ou seja, na imaginação, na fantasia. Aqui nessa figura, nós temos a representação de uma peça, né, de teatro, com os personagens contando um pouquinho sobre a Alice no País das Maravilhas. Vocês conhecem essa história? Uma história super fácil, super legal, não é? Então esses atores, eles estão todos aí contando mais dessa história da Alice no País das Maravilhas. A Alice não existiu de verdade, né? A rainha má lá também não existiu de verdade. Mas a história foi criada e os personagens estão sendo representados aí de verdade, combinado? Vamos para a nossa pergunta. A pergunta é: que outros personagens fictícios vocês conhecem? Eu tenho certeza que vocês conhecem muitos personagens fictícios, tá bom? Que são bem tranquilos aí, vocês já devem ter visto alguns em alguns filmes, não só no teatro, mas vocês devem se lembrar de alguns desses personagens, combinado? E na página 72, nós temos aí os personagens que são animais e os personagens que são plantas, né? Em algumas representações, os atores dão vidas a animais e objetos. Olha essa cena aqui, ó. Essa cena representa uma peça de teatro, a Dona Baratinha. Então, a atriz está representando a Dona Baratinha e o ator está representando o Senhor Ratão, se eu não me engano. Então, olha que legal essa cena aí. Nós temos atores representando animais. Já na figura de baixo, a gente tem aí a história A Árvore que Fugiu do Quintal. E a atriz está representando o quê? Uma planta, uma árvore. Olha que legal. Então a gente tem tanto personagens atores que podem representar personagens aí, animais ou objetos, como personagens que também podem ser representados aí por meio das plantas, flores e outras coisas.
Combinado? Então, espero que vocês tenham se divertido na aula de hoje. Um beijo do professor André. Não esqueçam de responder o roteirinho de atividade, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.